A questão é que entra naquela coisa de premissa, né? Que é aquela coisa que o Alfred North Whitehead sempre fala, né? Que a gente, quando argumenta, a gente sempre deixa muita coisa fora de lado, porque a gente sempre faz premissas que estão implícitas que a gente não percebe, né? E os ANCAPs, eles não conseguem enxergar isso na argumentação deles, entende? Então meio que eles leem o artigo com um viés muito pesado do lado deles. Eu acho isso uma merda. Não, mas isso acontece quando não é um problema de ANCAP, em primeiro lugar. Acontece com todo mundo. Comigo, com você, com todo mundo. É tipo você pegar Eu acho que eu sou menos assim do que antes. Você pegar uma notícia, tá ligado? E você pegar um liberal e um esquerdista pra avaliar a notícia. Cada um vai falar, isso daqui é bom, isso daqui é ruim. Às vezes um liberal e um esquerdista pode falar que uma notícia é boa, mas a pressuposição do que eles estão argumentando porque a notícia é boa é totalmente diferente uma do outro, entende? Ou seja, na palavra bom existem tipo um monte de pressuposto teórico argumentativo que não está sendo utilizado, basicamente. Sim. Por exemplo, exemplo bem claro disso hoje, né? O Arthur Duval se ferrou com essa situação na Ucrânia. E a gente tem tanto esquerdista quanto bolsonarista atacando ele, né? Mas os pressupostos que cada um utiliza para atacar o Arthur são diferentes, e os objetivos também. Por mais que, em teoria, o ponto seja o mesmo. Em teoria, não, o ponto é o mesmo, que é atacar o Arthur. O... Deixa eu ver o seu nome aqui, que eu até esqueci. Ô Farnese, desde que você citou o artigo, eu abri ele para ler novamente, né? E eu tô terminando ainda de ler, mas eu vejo que tem uma frase aqui que eu acredito que resume tudo. Você me disse se isso aqui é um resumo fiel ou não, que está no artigo. Ele colocou: o imposto cobrado no Estado de direito ético não é expropriação, apenas realocação daquilo que é condição essencial da garantia e promoção da propriedade privada e de outros direitos, o que não é possível apenas por meio do mercado. Sim, é um resumo bem. Até, mas aí tem que prestar atenção às premissas que estão sendo trabalhadas aqui. É a premissa número 1. A propriedade privada só pode existir no estado de direito, ela não pode existir num estado de natureza, né? Que é um ponto kantiano, na verdade. Que o Kant vai falar que existe propriedade no estado de natureza, mas só vai ter essa propriedade podendo ser enforçada, né, legitimamente, no estado de direito. Pelo menos o site era kantiano, então a gente trabalhava em cima desse pressuposto, né, do direito kantiano. Então, aqui, só disso que você falou, né? Outra coisa que você falou. O imposto é a condição necessária, né? Esse daí também é outro ponto kantiano, na verdade, né? Que é a questão de que sem imposto você não pode ter o Estado, né? Então o imposto é meio que uma condição necessária, não é uma condição contingente, é uma condição necessária para a existência do Estado, entende? Você precisa do imposto para você ter Estado, para você ter propriedade privada, então logo a própria existência do imposto é necessária para a existência da propriedade privada, né? E esse é o meu problema, principalmente quando o ANCAP vai responder isso, né? Que a gente tem esse argumento, né? Tudo bem, a gente tem esse argumento que você pode discordar dele, né? Você pode achar que o Estado não é necessário para isso ou outras coisas. Você pode achar necessário até que o Estado é um mal necessário, né? Mas que pode existir propriedade privada no estado de natureza. Mas a única coisa que eu peço é que você tente analisar o artigo e tenta ver o que a gente, os pressupostos que a gente está tentando trabalhar em cima, entende? E perceber isso. Porque quando você percebe isso, você tenta pensar que nem a pessoa que está argumentando. Meio que você tem que ter uma empatia, entende, com o artigo. Com qualquer coisa que você lê, na verdade, né? Você tem que tentar ser empático, né? Você tem que tentar pensar como a pessoa estava pensando. É bem difícil, às vezes. Às vezes você vai errar totalmente isso. Às vezes você vai estar achando que a pessoa está pensando de uma forma totalmente diferente. Realmente definição ou melhor, clarificação de definições é algo Então, indispensável logo no início, né, de qualquer debate filosófico. mas a definição o resumo que você deu do artigo perfeito, Tá. entende? Eu acho que mas como eu disse, tem muita coisa aí. Só nesse pequeno resumo tem muita coisa que dá para trabalhar. Também tem o ponto fundamental daquela questão da vontade de ser contrariada. Tipo, aquilo que é forçado necessariamente não ser ilegítimo. Outra Pelo coisa, contrário, na verdade. Que é contra o voluntarismo, né? Que tá falando que, sim, o imposto deve ser forçado e, não, isso não é errado. Porque, na verdade, uma das teclas que a gente batia muito que isso, na verdade, é um argumento ANCAP, não é um argumento liberal de Estado, por ser. Porque o ANCAP...
o ANCAP sempre botou vontade, né, como a coisa mais alta que tem, sendo que isso é mentira. O princípio da sociedade ANCAP é propriedade privada, né? Sim. E acho que tem nesse artigo exemplo, né, de que Vontade é um princípio de segunda ordem, no caso. vai que uma pessoa ela rouba o seu celular, né? E ela não quer devolver, ela não tem vontade de devolver o seu celular. Beleza, né? Aí o ANCAP vai responder. Obviamente, tipo, a vontade dela não importa aqui, porque ela roubou seu celular. E eu vou responder de volta exatamente isso. A vontade não é parâmetro de decisões do ANCAP, é a propriedade privada que é. Uhum. Porque a vontade da pessoa está condicionada à propriedade privada. Se ela violou um acordo de propriedade privada, você pode coagir ela. Que o ANCAP sempre fala que é contra a coerção, né? Não, na sociedade ANCAP existe coerção. Mas a discussão é se a coerção é legítima, né? Uhum. E existem situações no ANCAP, por exemplo, de violação de propriedade privada, onde a coerção é legítima. Certo. E o que ficava mais puto era que eu não ligo se a pessoa não concorda comigo, tá ligado? Eu ligo, mas eu fico muito puto quando a pessoa não entende nenhum ponto do que a gente tá falando. Então, o ANCAP ficava batendo na... Eu só vou terminar aqui, a última frase. O ANCAP ficava batendo na tecla, né, de que não, vontade é princípio e coerção não existe no ANCAP, porque obviamente é totalmente bizarro e errado. não, imagina, o próprio Rafael Lima já falou que existiria sim coerção no mundo ANCAP. Cara, eu olhei o artigo inteiro aqui, eu não achei a definição de Estado. Como que vocês entendem Estado nesse artigo? Então, isso é bem complicado, porque literalmente cada pessoa do movimento vê o Estado de maneira diferente, entende? Mas na falta de uma definição, a gente está usando a definição usual da sociologia, que é do Max Weber, né? Que é monopólio do uso da força sobre determinado território, basicamente. Que não é de toda correta, mas ela pode ser empregada aqui e ainda assim manter a estrutura do texto, a integridade do Inclusive, a Gabi discorda dessa visão hoje em dia. Sim. O meu ver, isso não contraria o que os ANCAPs dizem, porque quando eles falam o Estado é uma gangue e imposto é roubo, isso é uma simplificação para passar para o público a ideia deles de que, para que você consiga coagir uma pessoa de forma ética, ou seja, legítima, você tem que ter feito um contrato com essa pessoa pelo qual ela se comprometeu a fazer algo que você depois exige, ainda que usando a força. E como o Estado não faz esse contrato, ele, portanto, está nos roubando quando ele tira o nosso dinheiro. Esse que é o ponto. Você pode ter um monopólio legítimo sobre a propriedade que você adquiriu de modo pacífico, ou seja, que você conquistou pelo seu trabalho em uma terra sem dono, ou que você recebeu de doação de uma pessoa que aparentava ser o dono legítimo, ou mesmo uma terra que você comprou. Então você deu algo e a pessoa que possui essa terra pacificamente achou melhor entregar para você. Foi uma troca vantajosa para ambos. Nesse caso, essa terra é sua e você pode exercer sim o monopólio da violência nesse local. Você pode estabelecer regras ali dentro, e isso se aplica não só a um terreno de dezenas ou centenas de metros, mas a um condomínio. Você pode criar uma cidade que tenha um dono que será um empreendedor que vai fazer um contrato com as pessoas que forem morar naquele local, e essas pessoas que forem entrar ali Isso ou é que vierem a nascer terão que concordar com essas regras, assim como se dá hoje nos condomínios que nós já temos, de modo que o monopólio da violência não contradiz necessariamente o anarcocapitalismo. Não, por isso que eu estou dizendo que essa definição é incompleta, entende? Como disse. Porque vai entrar naquele ponto que muito ANCAP fala de governança, né? O que você fala, Paulo? Governança não é contra ANCAP, eu acho mais O complicado. artigo é exatamente contra o voluntarismo. Isso daí é uma defesa contratual. Sim, exatamente. O Estado não é algo contratual, porque o Estado é exatamente condição para existir contratos, basicamente. O ponto, e aí que está o ponto, né? Outro pressuposto. Não existiria contratos, entende? Sem o Estado, basicamente. Você precisa de um Estado para forçar uma relação entre pessoas. Mas, Farnese, você definiu o Estado como o monopólio da violência. Você acha que sem o monopólio da violência a gente não teria como fazer um acordo pelo qual uma pessoa pudesse forçar a outra a cumprir esse mesmo contrato? Então, aí é a questão. Não é que não... Aliás, é um argumento também que... Peraí, tem um mosquito aqui. Tem um argumento que é exatamente isso nos pontos, tá? A gente não argumenta que o Estado é um mal necessário para fazer tal... Porque existe uma análise instrumentalista do Estado que a gente discorda, né? Porque é uma coisa que o próprio Kant falava.
por mais que todas as pessoas ajam de maneira moral, né? Digamos em teoria, né? Imagina uma situação hipotética onde todo mundo faz o que é certo e moral, sem a existência de um Estado. Imagina que todo mundo se organiza perfeitamente como se existisse um Estado e seguisse todas as leis, entende? Mas não existisse o Estado. O Estado ainda assim é necessário, entende? Isso literalmente não importa, basicamente. E, de novo, não toque exatamente para argumentar em defesa disso, toque mais para expor a ideia, né? E isso é o que é acreditável, no caso, né? O que a gente fala, no caso. Que o Estado é uma condição necessária para ter essas relações. Eu já entendi. Ah, tá. Mas eu estou questionando isso porque eu não vejo coerência em você dizer que para que haja contrato entre indivíduos que querem realizar algum tipo de negócio, por exemplo, tem que haver um agente externo a eles que esteja forçando regras com as quais eles nunca concordaram. Então, aí isso é respondido na parte que está falando do mercado, do artigo. Porque fala que o mercado é anti-utilitário, né? E o mercado, isso é um ponto que os próprios ANCAPs concordam. E em questão dos direitos, elas não vão estar pressupostas num corpo deontológico, elas vão estar pressupostas e sendo defendidas num corpo utilitarista, né? Então, basicamente, é o mesmo que você não ter nada de direito. Para que haja direito, tem que haver um grupo de pessoas armadas me obrigando a fazer algo com o qual eu nunca concordei, senão não existe possibilidade de contratos. Então, aí entra nas questões de pressupostos, né, que eu tô falando. Porque é essa maneira que o ANCAP vai ver a questão dos direitos, né? Que é alguém violentando. E aí que tá. Até a maneira que isso daí está sendo parafraseado é uma maneira bastante ANCAP, né? Eu preciso de um agressor para me botar na linha, né? Preciso de alguém violando meus direitos para me botar na linha, né? Sendo que o ponto é que você não tem direito em primeiro lugar, entende? E a pessoa não é um agressor por fazer isso, porque você não tem nenhum direito de não ser agredido em primeiro lugar de uma forma constitucional. Tipo, eu não tô dizendo pra você concordar, mas tô falando que a maneira que se prefraseou foi uma maneira que já está pressupondo certas coisas que estão certas numa cosmovisão ANCAP. Eu não citei a palavra direitos. Tá, mesmo mas isso está pressuposto, esse que é o meu ponto. Eu não tô falando. Na verdade, o meu ponto é perfeitamente esse. Você não precisa ter citado a palavra, como eu disse. Existem certas coisas que ficam subentendidas, e essas coisas, para mim, que são as mais importantes em qualquer argumento. Para que haja. Tá, eu já entendi. Rapidinho, realmente. O que mais você deve prestar atenção é o que não está sendo dito, basicamente. O que está sendo dito é coisa de burro, entende? É coisa fácil de entender. Então todo mundo lê um texto e sabe o que está escrito, né, obviamente. Mas tem que entender exatamente qual a mensagem além do texto que o texto está tentando passar. Farnese, para que haja uma sociedade em que as pessoas dialoguem pacificamente, vivam pacificamente, façam negócios, etc., necessariamente tem que haver um grupo de pessoas que esteja coagindo elas, mesmo sem um contrato com essas pessoas. Tem que ser um ente externo que esteja impondo regras forçadamente. Eu discordei disso, porque até falei que pode existir uma sociedade hipotética onde todo mundo faça isso por boa vontade, entende? Não, a gente não precisa recorrer a essa hipótese tão utópica, cara. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de pessoas que vivem em um determinado território, por exemplo, e esse território pertence a um grupo de pessoas, pode ser uma família que adquiriu essa terra mediante compra de outras pessoas. Enfim, eles adquiriram de alguma forma pacífica. Pode ser por doação, pode ser por mistura do trabalho sobre a terra sem dono, entendeu? E aí, essas pessoas que... Você já veja bem, pessoas têm propriedade sobre a coisa. Não, é você que está falando isso, cara. Eu estou descrevendo um cenário. Eu só estou descrevendo um fato. Não tem nada de propriedade, não tem nada de direito, não tem nada de ética aqui. Então, basicamente... Não tem validade alguma, ué. Tem. Ouça o meu argumento e aí você pode dizer se tem ou não. Não, peraí. Porque tu tá partindo de um pressuposto já que já tem um direito. Tu tá falando de propriedade. Peraí, Paulo. Mas então, o que você está dizendo é uma situação onde as pessoas têm certa posse sobre determinadas coisas, né? Mas se isso não é um direito, então literalmente qualquer pessoa pode chegar e matar eles e fazer o que quiser com aquele terreno. Exatamente. Sim, qualquer um pode fazer. Se o John Biden quiser, ele pode jogar uma bomba atômica aqui em nós, ele pode jogar na Rússia, o Vladimir Putin pode ativar 6.000 ogivas dele para jogar em quem ele quiser. Sim, tudo é possível. Oi? Mas eles fazem isso, mas isso entraria em questão de relação internacional, que não é o meu ponto aqui. O meu ponto é, tem dois lados que esse argumento pode ir, entende? Tem dois pressupostos que podem ser trabalhados aqui.
primeiro pressuposto é o de que está se pressupondo propriedade privada nessa relação que você está falando. O que se está pressupondo propriedade privada vai que eu falei que não existe propriedade sem Estado. Então, basicamente, eles não têm direito àquilo. E o segundo pressuposto é uma situação descritiva e eles não têm direito de fato sobre aquilo. E se eles não têm direito de fato sobre aquilo, é meio que indiferente, entende? Porque é tipo você pegar um pedaço de terra e falar que não é seu, entende? Se alguém pegar e falar que é dele, obviamente você não tinha um direito disso, porque você abnegou o direito a isso, entende? Você não tem direito sobre aquela terra, basicamente. Então, se alguém chegar e violar aquilo, você não pode reclamar os seus direitos, basicamente. Se a pessoa que se apossou de uma terra de modo pacífico instituir uma lei pela qual as pessoas que entrarem ali terão que se submeter a determinadas regras, e as pessoas desejam morar naquele local e elas têm as suas casas ali dentro, e havendo conflito de interesse, essas pessoas podem levar os seus problemas para serem julgados por uma pessoa indicada pelo dono desse condomínio. Será um juiz que vai analisar os casos, e se ele entender... Deixa eu completar, cara. Cara, eu fiquei te ouvindo meia hora, deixa eu falar. Se o juiz decidir que fulano tem que pagar uma determinada quantia para cicrano, nesse caso, e o cicrano se recusar, o juiz vai mandar homens armados na casa do devedor para levarem bens que estiverem ali naquele local. Isso é justificável porque houve uma concordância prévia com as regras daquele local. O juiz, quando ele pratica essa coerção mediante os homens armados, ele está, portanto, respeitando a liberdade da pessoa que resolveu morar naquele local e que sabia dessas regras. Isso não contradiz nada do que os ANCAPs falam, pelo contrário, é exatamente um cenário em que nós temos respeito à propriedade privada, nós temos justiça, nós temos segurança, sem sermos agredidos. Concluí. Isso daí tá naquele cenário utópico que tu situou. Peraí, voltando aqui, importante, né? Não está, porque ali as pessoas faziam tudo de boa vontade, de mãozinhas dadas e amor no coração. Eu não estou falando isso. Isso daí é o que... Claro que não, cara. Um fulano deixa de pagar o que ele devia pro outro, ou melhor, é o cicrano que deixou de pagar, aí o fulano foi levar o caso pro juiz e o juiz mandou os homens armados ali previamente contratados de uma empresa de segurança fazerem a coerção. Mas o ponto aqui é o seguinte, porque você falou bastante, tá, eu escutei mais, eu já sabia onde você chegar, não, eu passei anos e anos conversando com o Cancap, então meio que eu já sei quase todos os argumentos, então, com todo respeito. Né? E eu também já conheço de cor e salteado tudo isso que você falou. Eu não acho que não, na verdade. Conheço sim. Tá, por exemplo, se eu falar que é preteritoriedade, você vai saber me responder, que é uma questão relevante para isso. Você não falou sobre isso antes. Eu falei do que você estava falando e do que está no artigo. Eu não vi isso no artigo. Sim, mas tu falou exatamente. O que eu tô falando para você desde o início. Existem muitos pressupostos que não são escritos, entende? Que não são necessariamente escritos, que no entanto são importantes para o entendimento de uma ideia. Como o site já kantiano já parte dessas premissas jurídicas kantianas. Porque se a gente fosse escrever só num artigo, literalmente tudo que existe de direito em Kant, a gente escreveria 1000 páginas, seria um livro grande, entende? E, obviamente, evidentemente, a gente não quer isso. Mas então, continuando. Porque o ponto... você falou muita coisa, mas o ponto é que isso acaba no princípio que eu já tinha colocado desde o início, que é a questão de que você já está partindo do pressuposto de propriedade legítima, sendo que o argumento é que essa propriedade só pode ser legítima perante um Estado de direito. Cara, eu acabei de demonstrar que não é. Eu descrevi um cenário plenamente possível. Tu acabou de natureza, onde a coisa não é sistemática. Exatamente, você está pressupondo que propriedade existe. Eu não estou falando que não é crível, eu não estou falando que não é possível. Eu estou falando que você está pressupondo que pode existir propriedade sem Estado. E aí que tá. Não teve essa justificação, porque essas pessoas que têm posse de uma terra, elas têm direito dessa terra. Mesmo que ela não estivesse, não interessa, mesmo partindo da premissa de que a propriedade só existe se estiver escrito em um papel assinado por uma pessoa com força para matar quem discordar dela, a gente pode ter um cenário como eu descrevi, em que existe uma posse
pacífica de terra por parte de alguém que comprou aquele local ou que trabalhou em uma terra sem dono, e essa pessoa permite que terceiros venham morar ali fazendo um condomínio, inclusive com regras com regras que prevêem a coerção. Eu não estou falando isso não, cara. Veja bem, hoje existe direito dentro do Estado? Sim. Então pronto, o Estado é o quê? O monopólio da violência. Pronto, esse monopólio pode ocorrer por parte de indivíduos privados que fazem isso que eu citei. Esse é o ponto que eu tô falando. Eu deixei bem claro desde o início que isso é uma definição extremamente incompleta e eu estava reforçando exatamente os pontos onde eu acho que teria uma correção dessa visão. De que, por exemplo, o Estado é uma condição necessária para a existência de propriedade e de direitos por conseguinte, né? E o ponto disso é o seguinte, né? Que você basicamente está falando que essas pessoas elas agem de tal maneira que os planos delas se acordam, elas respeitam basicamente, tá, elas não têm propriedade, mas elas respeitam basicamente o que os outros fazem, o que os outros não fazem, né? Só que esse é o problema, né? Se você está falando que não existe propriedade mesmo assim, você tem posse pacífica e se resolvem, né? É precisamente esse problema, elas ainda não têm direito de fato sobre aquilo, né? Se elas não têm direito sobre aquilo, ninguém faz errado com elas, ao, por exemplo, tomar a posse delas, porque elas não têm direito sobre aquilo. Aí elas vão ter armas e vão resistir a isso. Não interessa se elas têm direito ou não. Mas alguém pode ter arma da mesma forma e roubar delas. Sim, pode, mas nós estamos falando daquilo que é o ético e não daquilo que ocorre. Na verdade, é precisamente. Mas na verdade você está fazendo uma análise descritiva e eu estou fazendo uma análise normativa. E esse, na verdade, está fazendo uma análise ética baseada no que também? Que é outro pressuposto que está sendo trabalhado aqui, né? Como eu disse, está meio que pressupondo relações de direito, falando que elas não são relações de direito, que é meio bizarro. O direito que você... Em questões éticas já é pior, cara. Veja, hoje nós temos o quê? O Estado que cria leis e que impõe a força naquele território e não admite que um outro Estado cometa ingerência sobre ele. Se isso ocorrer, esse Estado vai tentar fazer o boicote do agressor e também vai atacá-lo, né? Se ele entender que é vantajoso, que ele não será esmagado, que ele tem uma aliança suficiente para isso. É exatamente isso. É assim que ocorre. Não, o problema, e é que tá, de novo, você está partindo das suas premissas. Né? Não, eu estou falando do que ocorre. Ligue a TV e veja. Sim, mas exatamente, a gente está fazendo mesmo que você disse, a gente está fazendo uma análise ética, a gente não está fazendo uma análise descritiva. Por exemplo, a gente tem a situação que duas descrições, uma situação que é descritivamente igual a outra, imagina uma situação que você pode descrever da mesma forma para duas pessoas, né? Elas podem ter um conteúdo normativo diferente. Por exemplo, bora pegar aqui exatamente o exemplo ótimo para isso é a violência mesmo, per se, né? A gente pode ter a questão onde eu violentar uma pessoa é errado e ao mesmo tempo você pode ter a questão de violentar uma pessoa eticamente certo, né? É só pensar, por exemplo, no exemplo que você deu, né? Uma pessoa usar da violência para violar a propriedade de alguém, isso daí é evidentemente errado. Mas ela usar da violência para recuperar a propriedade de alguém, isso é evidentemente certo, né? E aqui exatamente, você pode falar até, mas obviamente são situações diferentes. Sim, são situações normativas diferentes, né? Mas se a gente for só usar termos descritivos para descrever as duas situações e a gente não correr nada de termos factual de o que é certo, do que é errado e por aí vai, a gente vai perceber que, descritivamente falando, alguém apontando a arma para sua cabeça e pegando as coisas é exatamente igual descritivamente nas mesmas situações. Mas não é porque é descritivamente igual que não podem existir nuances normativas que tornam aquilo diferente, basicamente. Alguém pode apontar arma para sua cabeça e tomar o seu bem, alegando que vai usar esse bem para uma finalidade vantajosa para a coletividade, inclusive para você, de forma eticamente justificada? Mas olha exatamente o que você está falando, o pressuposto que você está trabalhando. Você está falando o seu bem. Sim, o bem que você possui, o bem que você adquiriu com o seu trabalho. Então, basicamente você já está assumindo uma relação de propriedade. Não. Eu estou falando de posse pacífica, um bem que você adquiriu com o seu trabalho. Então, mas você está pressupondo que a pessoa não pode pegar? Responda, Farnese, ela pode ou não? Eu não estou afirmando nada, eu estou perguntando.
Não, mas como eu já respondi isso para você. Se ela não tem um direito ao negócio, por exemplo, imagina que. Deixa eu imaginar uma situação aqui. Imagina que tem um casaco na rua que não é de ninguém, entende? Ninguém tem direito àquilo. Literalmente tem um casaco largado na rua que era de alguém, foi produzido, né? Alguém tinha direito àquilo, mas alguém abandonou aquilo na rua em algum momento. Logo não é de ninguém, né? E eu venho e pego aquele casaco. E eu aproprio pra mim, né? E falo, esse casaco é meu. Eu faço a captura, né? No sentido do direito romano, eu tô fazendo a captura da propriedade, tô anunciando que ela é minha pros outros, né? De maneira legítima. Mostrei pra todo mundo, esse casaco é meu. Né? Eu tô violando algum direito seu? Eu não vou te responder antes que você responda a minha pergunta. Mas eu tô pergunta. Isso daí ele vai responder sua pergunta. É exatamente o que eu tô fazendo. Eu tô usando da maiêutica. Né? Maiêutica é uma forma de. Existe na filosofia de você responder perguntas. Eu tô fazendo um processo para chegar na resposta. E tá bom, se você não quiser responder, eu vou responder por você. Se tem um casaco na rua que ninguém tem direito e eu aproprio para mim e tomo o direito dele para mim, eu não tô violando o direito de ninguém. Isso é pacífico. É posse pacífica. E se alguém tá dizendo para mim que você está dizendo para mim que as pessoas não têm direito sobre uma propriedade e alguém vem e toma para elas, eu vou responder a mesma coisa. Se elas não têm direito para aquilo, é exatamente a situação do casaco. Eu não estou tirando o direito de ninguém ao apropriar o casaco de mim, porque ninguém tem direito àquilo. E se ninguém tem direito àquilo em primeiro lugar, então eu não estou fazendo errado com ninguém. É me apropriar daquilo. Tá, a resposta à sua pergunta, ou melhor, a resposta à minha pergunta é sim, a pessoa pode apontar uma para sua cabeça e tomar o bem que você adquiriu pacificamente com o fruto do seu trabalho e sem que ela possa ser acusada de agir de forma antiética. Outro pressuposto que você tá Tu já parte de um pressuposto ético, cara. Exatamente. Outro pressuposto que você está partindo daqui é o de Homestead, que é a questão de que... Eu não tô partindo nada, eu só tô perguntando, cara. Não, eu tô te explicando. Não, você não precisa me explicar. O beabá, eu sei disso aí tudo. Eu só estou te perguntando a sua... Eu só estou fazendo uma pergunta pra você. E você acha que essa pessoa pode fazer isso sem ser acusada de roubo? Você pediu para eu interromper naquela hora, eu parei de falar. Então, eu quero no mesmo momento aqui. Então, o pressuposto do qual você está partindo aqui é que você está repetindo toda hora, e eu acredito que você vai concordar que você está repetindo isso, é a questão da que a pessoa misturou o trabalho dela com a terra, né? E você está falando, a pessoa trabalhou duro naquilo e logo meio que aquilo é dela. De não, forma. Não estou falando isso. Então, mas isso não é posse pacífica? Não, eu não pressupus isso. Peraí, então aí vai chegar no meu outro ponto, que é a questão de... Obrigado por ter deixado eu terminar. Que é a questão de que se não é dela... Então, de novo, ninguém faz errado ao pegar o que não é dela. Pronto, foi isso o que eu falei. Era só você falar assim, Rafael, você entendeu direito a minha resposta. Aí eu vou te fazer a pergunta agora. Mas eu tinha respondido disso, mas enfim. Mas, de novo, eu não vou, a gente não, obviamente, numa discussão, a gente não quer que eu dê uma resposta sim ou não, entende? Pode dar sim, não tem problema. Mas tá, não tem, assim como não tem problema eu querer trabalhar um pouco mais, acredito eu. Mas a questão é a seguinte aqui, né? Se você não tem direito sobre algo, por que eu tô fazendo algo de errado ao pegar isso de você? Sendo que não é seu, em primeiro lugar. Tá, então você entende que o Estado pode cobrar o imposto... Não, eu não tô falando do Estado, eu não tô nem mencionando o Estado aqui, eu tô falando na sua sociedade, por exemplo. A pessoa não tem direito a alguma coisa e alguém vem e toma dela. Mas ela não tem direito a isso. Ela literalmente não tem direito a isso. Ela não tem nenhuma relação de direito com o objeto. Por que isso seria errado? Claro que não é errado. Então, o artigo ele se baseia nessa premissa de que o direito necessariamente ele é criado pelo Estado e não existe o direito natural, não existe a propriedade fora dessa relação de coerção que o Estado exerce quando ele estabelece quem pode ter direito a o quê. De modo que quando o Estado determina que uma pessoa tem que pagar um determinado valor para ele, independentemente de qualquer condição, isso não pode ser chamado de roubo, porque o Estado, por definição, não pode praticar o roubo, já que ele é a fonte do direito. É isso? Sim. Tá.
E o Estado ele pode praticar qualquer coisa, ele pode determinar qualquer tipo de expoliação, ele pode tirar 100% dos bens possuídos pacificamente pelos indivíduos, ele pode... Existem limitações para isso. Quais? Mas isso não... E aí que tá. Essas limitações são contingentes, em primeiro lugar. Então é muito difícil você determinar isso. E, de novo, É a parte da defesa consistente do liberalismo. Sim. E, de novo, não... O meu ponto aqui nessa discussão nem é... Porque a proposta principal desse artigo em específico, né, não é demonstrar qual é o melhor sistema para se ter um Estado. Né? A gente nunca quis mostrar isso, porque isso, na verdade, é um assunto extremamente complexo. Eu nem domino até hoje por inteiro. O ponto que a gente queria fazer, o único ponto que esse artigo tem é de mostrar que as noções de ANCAP, de relações de propriedade no estado de natureza estão erradas. É só isso. Tá, eu tive uma conversa. Você já terminou? Tá. Não. Pode terminar. Porque basicamente, se a gente demonstrar que a ética ANCAP está errada e tem falhas nela, e, de novo, aí não são nem os únicos argumentos que a gente pode entrar. A gente entra, né? A gente poderia entrar, por exemplo, na questão de se você misturar o trabalho com um bem, né, natural, isso se torna seu, né? O que eu discordo, por exemplo. Tem várias questões para partir daí, né? Mas a principal que a ética ANCAP está errada. Se a ética ANCAP está errada, meio que o Estado é uma instituição cinza, entende? Porque imagina que tem alguém que fala que vestir chapéu verde é errado, né? Você não pode ver, minha ética diz que você não pode vestir chapéu verde. E eu demonstro que a ética da pessoa está errada. Tá, não, na verdade, o que você está falando de não vestir chapéu verde é um absurdo. Você é meio que tanto faz, entende? Você está errado. Eu não tô fazendo uma crítica positiva aqui, não tô falando que a pessoa deve fazer. Não tô falando que você deve usar chapéu verde, né? Eu só tô falando que você usar chapéu verde ou não, ao demonstrar que ela tá errada, é irrelevante, entende? Então, nesse contexto, de novo, não tô dizendo que eu concordo com isso, pelo amor de Deus. Mas nesse contexto, demonstrando que a ética tá errada, e todas as suas nuances, né? A mensagem que está sendo passada é que o Estado existir ou não, independente de qualquer Estado que seja, até o comunismo mais violento que possa existir, se o ANCAP estiver errado, obviamente, né, é meio que moralmente cinza, entende? É meio que irrelevante, porque o ANCAP não pode demonstrar que isso está errado, mas ao mesmo tempo ninguém pode demonstrar que isso está certo, né? De novo, não que eu concorde com isso, eu acredito que existe um certo modelo de Estado que tem que valorizar liberdades e por aí parará, mas isso é outro assunto que vai demorar horas. Então, se a gente poder ficar no foco, eu agradeço. Tá. O ANCAP utilitarista, ele passaria à margem de tudo isso, né? Porque ele defende o Estado, ou melhor, ele critica o Estado, combate a ideia do Estado por argumentos que não dependem de nada disso, desses pontos todos que você levantou. Mas eu quero saber o seguinte, você disse que você não concorda com o artigo, é isso? Você não concorda? Você tem uma outra crítica ao anarcocapitalismo? Não, eu disse que existem mais, só que eu disse que eu concordo com o artigo, eu só chamei a atenção que a crítica é negativa, ela não é positiva. Tá. A crítica ela não está fundamentando o que você deve fazer. O que você está falando, que isso que vocês estão falando para a gente fazer, isso que você está falando que eticamente as pessoas devem seguir, não é verdade. Se não é verdade, as pessoas logo podem fazer isso, entende? É basicamente o princípio do direito, basicamente. O que não é proibido é permitido. E se você não consegue demonstrar porque deve ser proibido, então logo é permitido. Quando o MBL soltou esse vídeo, né, ecoando o artigo do neo-iluminismo, o Rafael Lima fez um vídeo resposta em que ele falou, olha, se você pegar essas frases principais aqui do Renan e perguntar quem foi que disse isso, para qualquer pessoa que entenda, né, de política, ela vai dizer que foi o Guilherme Boulos ou outra pessoa de extrema esquerda. E ouvindo essa nossa conversa, Farnese, eu concordo plenamente com ele, porque eu tive um debate de mais de 5 horas com o anarcocomunista e ele defendeu basicamente o mesmo que você. Ele ficou tentando me convencer durante esse tempo todo de que não existe propriedade pelo fato de uma pessoa conquistar conquistar um bem da natureza de modo pacífico, sabe? E eu fiquei tentando mostrar para ele que é uma coisa lógica, que essa é uma regra que pode ser mostrada para qualquer pessoa, né, com, assim, como eu posso falar, para qualquer pessoa razoável, né? E eu queria passar
esse exemplo para você, para ver o que você tem a me dizer, porque eu realmente tenho muita dificuldade de entender a cabeça de uma pessoa como aquele comunista e como você, que deve ser liberal, né? É, no Não, caso, não somos. minarquista. Não? Não é minarquista? Não. Eu Qual a sou. sua ideologia? E eu sou antitribalista. Eu não conheço. Eu nego qualquer tipo de rótulo, porque eu acho que essa coisa de. Eu acho que se dizia muito foco de toda a discussão. Eu Tá, acho que é literalmente. Só para explicar, quando vai tá. ser rápido. Acho que é totalmente inútil explicar. Porque, por exemplo, se eu chego por um socialista e falo que eu sou liberal, não que eu seja, só dando um exemplo, né? Hum. Ele vai escutar uma coisa, se eu chego por um ANCAP e falo que eu sou um liberal, ele vai escutar outra, então meio que torna a maneira que você usa termos meio que inútil, entende? Porque cada um vai escutar uma coisa independente do que exatamente. Se eu estou numa discussão com alguém e ela acha que eu sou liberal, ela vai achar que eu estou usando certos pressupostos, mas se for um ANCAP, ele vai achar que eu estou usando certos pressupostos. Cada um vai ver com um preconceito diferente, né? Não, Acho que isso é claro. depois de toda essa nossa conversa, é impossível entender errado, né, se você se declarar liberal, porque ficou claríssimo que é a posição de um Estado mínimo, né, que garante a segurança, a justiça, os bens mais Não, essenciais. eu nem Não, aí é o defendi. conteúdo do artigo, pô. Mas aí é que tá, eu literalmente não defendi nada disso. Só falei que para ter relações de direito você precisa de um Estado. Eu não falei nem que relações de direito eu não comentei nenhum tipo de conteúdo em cima disso, entende? Eu só fiz um ponto que é um ponto bem Sim, simples. e o Estado pode se constituir pela relação voluntária entre indivíduos do modo como eu descrevi. Você concorda? Não disso eu discordo. Na verdade, tem um artigo da Helga Warden que ela vai falar exatamente isso, né? Que o Estado necessariamente ele é uma organização não voluntária. Mas nesse cenário que eu descrevi, você vê uma impossibilidade lógica de essa sociedade continuar existindo? Então, aí é que tá. E eu já disse isso para você. A questão não é uma impossibilidade lógica, como eu disse isso 3 vezes. Eu acho que é totalmente possível uma sociedade sem existir. Assim como também existiram comunas e por aí vai vários tipos de sociedades bizarras. O camarelismo já funcionou por um tempo. Você não sabe que o camarelismo é basicamente uma forma de despotismo alemão, inclusive que o Hans Hermann Hoppe gosta bastante, porque é baseado muito em regime de propriedade privada. Mas você já teve uma forma de despotismo baseado em propriedade privada que funcionou. E até hoje funciona, na verdade, se a gente pegar, por exemplo, o exemplo de Liechtenstein, entende? Então acho que qualquer coisa pode funcionar. Mas não é porque algo funciona no sentido lógico que isso é certo, entende? Mas eu não tô falando isso, cara. Pelo amor de Deus. Eu não sei porque você fica batendo nesse ponto. Eu não tô falando sobre isso, não. Eu estou falando de viabilidade prática. Se você diz que essa sociedade pode se manter, qual a diferença entre essa sociedade e o Estado? Exatamente. E foi esse ponto que eu Legitimidade. toquei. Que Exato. legitimidade? Peraí, deixa eu citar. E exatamente isso. De novo, eu não estou argumentando aqui, eu só estou expondo. Porque eu não quero argumentar, porque eu tô com sono 3 da manhã. Mas o meu único ponto é de que o Estado é condição necessária para existir direitos. E você não pode ter direitos sem o Estado. É basicamente esse o ponto. E às vezes, exatamente, por mais que essa sociedade seja logicamente possível, não existe nenhuma relação de direito entre os indivíduos nela. E se não existe nenhuma relação de direito entre os indivíduos nela, ninguém faria errado em violar esses direitos. Eu não estou falando do Estado apontando um fuzil. Eu estou falando dos próprios indivíduos entre si violando os direitos uns dos outros. Até porque esses direitos não existem em primeiro lugar. A relação de direito pode ser estabelecida da forma como eu descrevi. O dono do local, ou seja, a pessoa que se arvorou É como dona bilateral. daquela. Não, não estou falando nada disso. A pessoa que se arvorou como dona do local que ela adquiriu pacificamente, ela cria um contrato. Quem entra ali dentro tem que estar sujeito às regras e ela tem que concordar com isso. Se você, dentro daquele local, viola os termos do contrato, você vai sofrer a coerção, ou seja, homens armados poderão entrar na sua casa, ou seja, no local que você possui, que você chama de minha casa, e vai levar os bens que você conquistou com seu trabalho ali de dentro, exatamente como o Estado faz hoje. Só que a diferença é que isso estará embasado em um contrato. Você disse que é possível que essa sociedade exista. Então, eu posso chamar essa sociedade de Estado. Pronto. Peraí, aí vai entrar na questão que eu falei com você, de que a gente pode ter duas questões que são descritivamente iguais, mas que são normativamente diferentes. Porque isso aqui é uma análise normativa, porque a gente está falando de como as pessoas devem se comportar. E basicamente o ponto é de que descritivamente pode ser igual. A ação do Estado pegando um fuzil e apontando na cabeça de alguém
e uma polícia privada fazendo o mesmo. Mas não quer dizer que as duas tenham um valor normativo igual. Aí volta para o exemplo que eu citei, né? Por exemplo, o exemplo de violação e legítima defesa. Se alguém dá um tiro em você, a pessoa está violando um direito seu, ela está fazendo errado perante você. Mas se você usar uma arma para se defender de volta e atirar na pessoa, se você descrever ambas as situações, a situação vai ser um homem deu um tiro no outro, de maneira bem rasa, né? As duas situações são descritivamente idênticas, mas elas possuem propriedade normativa diferente, entende? Você pareceu o ANCAP falando agora, eu não entendi por que você estabeleceu essa diferença, porque como você diz que não existe propriedade natural, não existem direitos que não sejam estabelecidos por uma relação de coerção por esse ente chamado Estado, eu descrevi para você um Estado, ou seja, uma organização de monopólio de violência que se constitui de modo totalmente pacífico, em que os indivíduos concordam em se submeter a essas regras e que, por conseguinte, sofrem a coerção quando eles descumprem as regras do contrato. Acredite em mim, eu entendi perfeitamente o seu ponto. Acho que você não está entendendo o meu. Cara, eu entendi, mas por que você estabeleceu essa diferença? Então, como eu disse, imagina um mundo descritivo, né? Você consegue descrever para mim, se eu chegar a dar um tiro em você, você pode descrever essa ação? A sua ação? Imagina que eu estou segurando um fuzil e dou um tiro em você. Foi no mínimo uma tentativa de homicídio. Então, homicídio é uma palavra normativa, entende? Mas se você está considerando que é matar a pessoa, tudo bem, vamos partir daí. Concordamos na definição de homicídio que está sendo usado é matar alguém. Tá, só que antes de eu te matar, você sacou uma arma e atirou em mim. Como você descreveria a situação? Farnese, você tá me tratando como criança, cara. Eu sei muito bem o que é legítima defesa. Pelo amor de Deus, eu já estudei isso tudo, cara. Não, eu me recuso a responder isso, cara. Pelo amor de Deus. Não responde. Eu tô falando, é muito importante responder isso, na verdade. Cara, eu sei que existe uma diferença muito grande entre você matar uma pessoa por desejo próprio e você matar por necessidade para defender sua vida, Farnese. Agora, eu descrevi para você um Estado que se constitui e que exerce a violência com base em contrato. E você falou que é possível que exista isso. Eu estou indo por partes aqui. Eu estou indo fazendo uma análise pequena para ir para o grande, entende? Eu estou fazendo basicamente o método compositivo de análise que eu estou usando aqui. Eu não digo se a pergunta é estúpida, porque realmente até eu concordo com você que ela é totalmente estúpida, é uma pergunta idiota, né? Mas eu só quero saber, a única coisa que eu quero saber é como você descreveria a situação de que antes de atirar você pegaria uma arma e atirava. Pode ser estúpido para você, mas irrelevante para mim. Eu não estou te tratando como idiota, senão não estaria nem aqui conversando com você, já teria ido dormir, entende? Acredita em mim, tem coisa melhor para fazer do que ficar de madrugada conversando. Então eu tô tendo um certo respeito com as coisas que você está me falando, e da mesma forma espero que você possa me respeitar de volta e responder minha pergunta, né? Se for possível. Então eu vou repetir só para ficar claro. Eu não vou responder, eu já falei, cara. Eu não sou criança para te falar o que é legítima defesa. Mas exatamente. Legítima defesa, o ponto é que tu já tá partindo também de uma premissa jurídica, cara. É essa a raiz do raciocínio. Eu provei pra ele que o Estado pode existir de modo voluntário e ele fica insistindo que não. Ele mesmo falou que é possível que exista essa sociedade condominial em que os indivíduos sofrem coerção com base em um contrato. Por que você não quer responder essa pergunta? Farnese, eu entendo que eu já cumpri o meu objetivo, eu expliquei para você, tá, que é possível que exista o Estado sem coerção e que, portanto, ainda que não exista propriedade natural, ainda que não exista direito prévio, o direito pode se constituir pela relação entre indivíduos que acordaram determinada coisa. O Estado não pode ser voluntário porque tu já tá... Paulo, por favor, você pode não falar nada? Por favor mesmo, Paulo. A única coisa que eu tô perguntando, primeira coisa, por que você não quer responder essa pergunta? Tipo, o que tem de errado nessa pergunta que você não queria responder? Você mesmo disse que é uma pergunta estúpida. Não, ela só é estúpida, mas eu acho que as nuances dela são extremamente importantes. Seriam importantes se eu fosse um primeiro-anista de direito, e eu não sou. Sim, mas de novo... Então acho que não tem problema. Na verdade, acho que é o contrário disso, né? Porque se você realmente sabe de fato a resposta, acho que é mais um motivo para responder. Porque você pode esclarecer para mim o seu ponto. O meu ponto é que você disse que imposto não é roubo porque não existe propriedade que não seja estabelecida pela lei do Estado. Eu descrevi para você, partindo do princípio de que o Estado é
o monopólio da violência um cenário em que esse Estado surge voluntariamente dessa forma, de modo que nós teríamos um cenário em que as pessoas têm os seus bens tirados, inclusive à força, se elas resistirem, por um ente que contratou previamente com essas pessoas. Então, ainda que você esteja correto em dizer que imposto não é roubo, os ANCAPs continuam corretos em dizer que esse cenário em que nós estamos é no mínimo menos vantajoso, ele é no mínimo mais desumano do que poderia ser nesse cenário em que os nossos bens são tirados apenas mediante contrato prévio. Tá bom, eu vou voltar para minha pergunta porque, de novo, eu considero um ponto extremamente importante, entende? Eu acho errado você considerar infantil você não querer responder, mas eu acho importante, e eu quero exatamente isso, eu quero que você veja a importância dessa pergunta. E, perdão, pode ser inconveniente para você, não é minha intenção te ofender de nenhuma forma, de fazer você se sentir rebaixado. Como eu disse, se eu achasse que você fosse uma pessoa de primeiro ano, eu não estaria falando aqui com você em primeiro lugar. Se eu achasse que você fosse incapaz, nunca foi o que eu quis aparentar, mas eu vou ter que, basicamente aqui, eu não queria fazer isso, mas basicamente eu vou ter que assumir que você responderia para fazer meu ponto. E se eu estiver errado, você pode me interferir, obviamente, eu concordo totalmente com isso. Mas basicamente eu fiz a pergunta, eu pedi para você usar apenas termos descritivos, né, do que seria um homicídio, né? Um homicídio é um termo jurídico, mas você me respondeu que poderia ser equivalente a matar alguém. Concordo. E depois eu falei o que seria o contrário, né? Se acontece uma situação de legítima defesa. O ponto importante que eu estou tentando fazer aqui é exatamente que o termo legítima defesa é um termo juridicamente carregado, porque é algo legítimo normativo, uma situação normativa. Mas se você for pensar e usar apenas palavras descritivas para analisar essa situação, e você atirando em mim de volta depois de eu ter te ameaçado, e ameaça também é um termo normativo, de passagem, a resposta seria idêntica, seria matar alguém. Assim como eu iria te matar, você me matou de volta. Isso é a situação puramente descritiva. E é aqui a gente entra na questão de que existem situações que são descritivamente iguais, a saber, matar alguém, mas que elas têm valores normativos diferentes. Numa, se eu conseguisse executar o que eu queria fazer, seria um homicídio, e na outra, se você conseguisse me matar, seria legítima defesa. Uma situação é boa e a outra é ruim, mas quando a gente vai descrever elas e usar só puramente termos descritivos, elas são idênticas, mas, de novo, é o meu ponto, que eu acho que é extremamente válido e importante, é que elas são normativamente diferentes. E por que eu acho que isso é importante? Porque você está dizendo aqui para mim que você está fazendo seu ponto de que pode existir uma situação pacífica entre indivíduos, que é análoga ao Estado, que basicamente ela é descritivamente igual ao que eu tô, qual a visão que você acha que eu tenho do Estado, né? E o que eu estou falando é exatamente isso. Por mais que seja uma situação que seja descritivamente igual, o valor normativo dela é diferente. O que a gente está fazendo aqui não são análises descritivas, até quando a gente fala de Estado. A gente está fazendo análises normativas. E é por isso que essa pergunta é totalmente significante, basicamente. Qual a diferença normativa entre o Estado que não contrata com os indivíduos e o Estado que contrata os indivíduos, se você não acredita em direitos naturais? Pode repetir a pergunta? Uma vez que você diz que não existem direitos naturais e a propriedade, Ô Pacheco, muta o microfone, por favor. Uma vez que você concorda que não existem direitos naturais e que a propriedade privada ela depende de uma relação de coerção de um ente que garante que terceiros não tirem bens possuídos por certos indivíduos, qual é a diferença normativa entre o Estado que impõe a sua força sem um contrato prévio e o Estado da forma como eu descrevi, que só impõe a violência mediante contrato prévio? Na verdade, eu já tinha pensado na resposta disso, mas é um dos pontos que eu queria chegar, na verdade, que é um ponto interessante. Que o Estado que está falando, basicamente, ele está trabalhando no pressuposto de relações contratuais, né? As pessoas vão ter relações contratuais entre elas com as posses que elas têm, por aí vai, e parará, pelo que eu entendi. Sendo que o Estado que eu estou pensando é um passo antes desse, né? O Estado que eu estou pensando é exatamente o que legitima essas relações contratuais entre os indivíduos, né?
que o direito privado, isso é entendido como o direito de indivíduos poderem realizar contratos entre si, ele só pode se dar através do Estado. Então, o seu Estado, no caso, ele estaria um passo à frente da relação contratual, né? A relação contratual viria antes, e o Estado poderia interferir nisso depois, seu próprio Estado poderia interferir nisso depois, né, mediante violência também, invadir a casa, no exemplo que você deu. Só que o meu Estado ele é um passo atrás. Ele é o Estado que exatamente permite essas relações contratuais existirem. E não é permitir no sentido de ele ter a força para fazer isso. Não é porque o Estado tem o monopólio da força. É permitir no sentido que sem ele não existe outra possibilidade para existir contratos. A única possibilidade que existe para ter contratos é através de um Estado, basicamente. Essa é não a única, mas a maior diferença, basicamente. No cenário em que eu descrevi, nós teríamos um ente formado por algumas pessoas que entendem que são donas de um território que foi conquistado de modo pacífico e elas garantem os contratos das pessoas que vierem a entrar naquele local mediante o sistema de justiça que eu descrevi, que é baseado também em contrato com alguma empresa que forneça o juiz, forneça policiais, etc. Como que isso não é um estabelecimento de direito, ou seja, de uma normatividade? Tá. Alguém pode forçar as pessoas a pagar imposto se ela quiser? Nesse estado? Uhum. Aí nós teríamos que definir o que é imposto. Se você entende que o imposto é o valor que o Estado cobra para prestar serviços genéricos, sim. Mas teria que haver um contrato previamente, assim como um condomínio hoje cobra dos condôminos determinados valores. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta melhor. O que hoje no modelo de Estado você não concorda? Que ele faz que é errado? Ô Farnese, eu não quero partir da premissa de que o Estado é antiético, tá? Eu só quero dizer para você que é possível que haja uma sociedade baseada em contrato, ou seja, na relação voluntária entre indivíduos. Apenas isso. Não, entendi. Mas se você acredita nisso, basicamente estou falando que você tem essa coisa que você acredita. Mas o que você está tentando entender é que essa coisa que você acredita é diferente do que a gente tem hoje. Senão você não acreditaria nisso. Se for isso daqui já existe agora, né? Isso. Meu ponto é tentar entender, tá? Mas o que a gente está fazendo hoje, que não é isso que você está falando que deve ser feito. Hoje, o Estado é um grupo de pessoas que nos força a fazer coisas com as quais nós nunca concordamos e, portanto, é diferente desse cenário que eu descrevi, em que nós temos um ente que previamente contrata, ou seja, ele oferece seus serviços sem impô-los sobre as pessoas que moram naquele local. Perfeito, exatamente essa diferença das visões descritivas de Estado que a gente tem, porque o Estado que eu estou falando, ele pode fazer essas imposições sim. Tá, Pode fazer qualquer coisa, ele tem a legitimidade prévia para agir contra a sua vontade. Tá, e nesse cenário que eu descrevi, você concorda que o dono do condomínio teria legitimidade também? Tá, então não tem diferença, basicamente. Ok, então nós concordamos. Eu gostaria de debater com você, eu sei que você está com muito sono, então a gente vai debater em outro dia sobre a eticidade do Estado. Não, mas o ponto que eu tô falando aqui eu pedi para você me falar um problema do Estado, né? De novo, você está dizendo que isso não é um problema, então não entendi qual é o seu problema. Tá, eu só quis mostrar para você que mesmo que nós assumíssemos todas as premissas que você explicou tão brilhantemente aqui, que estão nesse artigo, nós poderíamos ter uma sociedade que não depende dessa força, vamos dizer assim, unilateral sobre os indivíduos. Nós poderíamos ter uma sociedade formada pela junção de indivíduos que se unem pacificamente e que vivem de acordo com contratos com esse Estado, tá? E se nós concordamos com isso, eu acho que já é uma coisa enorme, uma coisa gigantesca já, né? E aí que eu acho que eu não concordo, aí entra naquela situação, no exemplo que eu dei no início, né? Que é totalmente relevante para isso aqui agora, né? Que eu acredito que por mais que exista uma sociedade em que, imagina, todo indivíduo age eticamente, né? Todo indivíduo consegue cumprir com as leis morais, e, tipo, todo mundo faz tudo certinho, ninguém se mata e por aí. Imagina uma sociedade perfeita, entende? E não tem posição de nada. Meu pai, eu não falei nada disso, Farnese. É sério que você não entendeu, cara? Eu não tô falando que você disse isso. Em nenhum momento eu disse que você disse isso. Eu tô falando que é um ponto que é relevante pro meu ponto, entende? Meu pai, você tá falando de uma fantasia impossível que eu nunca defendi. Mas eu não tô falando que você defende isso. Mas por que você tá levantando isso, então? Então, exatamente. Deixa eu terminar a explicação.
Porque por mais que as pessoas conseguissem viver independente do Estado, o Estado ainda é a única condição possível para a existência de direitos. Então, meio que não importa que as pessoas consigam fazer isso, em certo sentido. Meio que não importa descritivamente que as pessoas consigam viver no tipo de sociedade que você está descrevendo. Porque o Estado que eu estou falando de fazer essas imposições de força, ele é o Estado necessário para existir qualquer relação de direito entre os indivíduos. O Estado necessário não poderia ser esse ente privado que eu falei que contrata previamente com as pessoas que serão cobradas depois? Não, porque não pode ser uma relação voluntarista. Em nenhum Tem momento. vários problemas, né, em relações voluntaristas, o Rafael. Vários mesmo. Tanto Assim, pode que eu descrevi, Farnese, e você concordou que é possível, cara. Eu construí um condomínio e falei, pessoal, vocês querem morar aqui? Eu concordo que muita coisa é possível, não quer dizer que por isso que eu concordo que deve ser assim. Não, eu não tô falando de ética, eu estou falando de possibilidade prática, só isso. Sim, mas esse é meu ponto. Eu tô falando de ética. Você pode não estar falando, tudo bem. Não, você falou que não é possível que haja direito, contrato, sem um ente que impõe de forma unilateral sua força. E você tinha falado lá atrás que era possível sim. Não, peraí. Não, eu nunca disse isso, peraí. Presta bem atenção aqui. Eu concordei que possa existir uma situação descritiva análoga à sua, mas eu falei que normativamente falando isso não vai ser o mesmo papel do Estado. Isso é Estado na definição de ente que monopoliza a violência. Tá, mas de novo, isso, eu acho que é a quinta vez que eu tô falando isso, para ficar claro, que eu já disse que essa definição eu acho problemática e é por isso que eu tô fazendo correções esporádicas a isso. Correção no sentido que eu fiz durante a discussão que a gente estava tendo aqui, eu estava falando, tá, isso daqui para mim não é uma definição completa, então por isso estou adicionando isso e aquilo, basicamente. O ingrediente que estava faltando, você já falou. Além de o Estado exercer o monopólio da violência, ele tem que garantir a propriedade privada e os contratos, ou seja, a vida pacífica entre os indivíduos. E eu disse para você... Não. Peraí, perdão, porque dentro da linguagem kantiana, principalmente, o que a gente está tendo aqui, na verdade, existem kantianos que caem nesse problema, né? Um exemplo deles é tanto o Rawls quanto o Nozick, né? Eles vão fazer uma análise chamada análise instrumentalista do Estado. Eu acho que isso é utilitário para o Estado, do jeito que você está falando, eu não tenho certeza. Mas tanto o Rawls quanto o Nozick, né, eles vão fazer a análise assim, né? De que o Estado. Eles vão falar basicamente o que você está falando aqui, entende? Em certo sentido, para outros propósitos, né? E os kantianos eles vão criticar isso no século XXI, falando que esse não é o ponto do Estado. O Estado não é um ente instrumentalista de que você poderia chegar de outra forma no mesmo resultado de uma maneira diferente, né? O que os kantianos argumentam é exatamente que existe só uma forma possível de chegar nesse resultado. E você concordou comigo que não era, porque eu descrevi aquele estado privado e você falou que é possível. Então, como eu estou dizendo, no sentido descritivo sim, eu concordo totalmente, mas, de novo, para mim, no sentido descritivo, várias coisas funcionam. Não quer dizer que eu concorde que elas devam ser assim. normativamente. Por exemplo, eu concordo totalmente que o absolutismo alemão deu certo na Prússia do século XVII, XVIII, aliás, através do camarelismo. Mas não quer dizer que eu defendo absolutismo alemão, tá doido? Eu defendo absolutismo. É uma possibilidade de convivência pacífica entre os indivíduos, que inclusive funciona até hoje. Porque se você pegar Liechtenstein é um... Eu odeio que Liechtenstein é um país batido que todo mundo sempre fala, mas ninguém nunca entende a tradição que Liechtenstein tem, porque Liechtenstein é um país camarelista, né? Ele funciona sobre um regime de propriedade privada da família real, que sustenta o Estado, basicamente. Mas em questão de direito, o príncipe e a coroa de Liechtenstein, eles têm poderes absolutistas, né? Eles literalmente podem fazer o que quiser com a população. Eles não fazem, eles têm incentivos para não fazer. Mas, em teoria, eles poderiam, né? E meu ponto é exatamente esse, né? Meu ponto não é porque Liechtenstein conseguiu fazer isso que Liechtenstein é um modelo normativo certo. É muito pelo contrário, entende? Eu quis fugir dessa discussão toda, Farnese, porque quando eu debato eu gosto de pegar as premissas e os conceitos da pessoa para verificar se eu consigo chegar no caso, se eu consigo fazer com que ela veja que essas premissas e esses conceitos não levam necessariamente a determinada conclusão no âmbito prático, sabe? No sentido de que para que a gente viva pacificamente
tem que ter um grupo de pessoas armadas que me força a fazer algo com o qual eu nunca contratei. Não, isso não é verdade, isso ficou claro ao longo do nosso debate. O Estado, entendido como esse ente, né, que garante os direitos, que garante a propriedade, ele pode se estabelecer de forma privada, e você deu o exemplo de Liechtenstein, né, e ponto final. E eu falei, e eu repito, eu quero debater com você quando você estiver sem sono sobre a eticidade do Estado, porque Ah, não, mas o debate de hoje, pelo que eu vejo, já foi concluído. peraí, sim, sim. Só a última consideração, de novo, eu não debato, eu só estou fazendo um trabalho expositivo. Eu não usei argumento nenhum, na verdade. Eu só estou expondo uma ideia, todo o meu ponto, né? O último ponto que eu queria fazer, não preciso nem responder isso, é só o ponto que eu queria fazer, como se esse fosse o seu último também. É de que, não, de novo, eu acho que é ótimo que você falou nessa questão de premissa, que é um ponto que eu estou batendo desde o início também. Que eu acho que a premissa que você está falando está pressupondo certa forma de instrumentalismo social. Né? O que eu quero dizer por instrumentalismo social? É de que você está acreditando que um Estado tem um papel a cumprir e esse papel pode ser cumprido de outras maneiras que sejam mais vantajosas. Né? Meu ponto é que somente o Estado pode cumprir. O Estado entendido da definição que eu tenho, que de novo não é precisa nem exata, entende? Minha definição é meio esparsa, porque eu dou minha definição ao longo do argumento. Não é necessariamente a definição do Max Weber, que eu acho problemática. Eu acho que essa discussão deixou claro, muito claro porque eu acho problemática. Mas é que só. Porque quando você está falando, exatamente, quando você está falando da questão de que pode existir um estado de uma relação contratual, né, entre os indivíduos, esse estado seria o mais benéfico, legítimo, ou que não estou dizendo que você usa essas palavras, mas as palavras que você usou, não vou lembrar aqui agora direito. Eu discordo disso no sentido de que, novamente, né, o, a relação para o Estado existir basicamente o que está antes dele é o contrato. O Estado vem depois disso, né? Para mim, para o contrato existir, o Estado deve existir primeiro. Então, acho que essa é a diferença mais gritante entre essas visões. Não, não. Porque, O Estado cara, existe antes nesse cenário que eu descrevi. tá, mas você está falando que o Estado é basicamente uma relação contratual que se dá entre os indivíduos, né? Os Não. indivíduos Veja bem, primeiramente, o indivíduo se apossou pacificamente de um determinado território e ele resolveu estabelecer regras naquele local. E ele tem uma arma. Se alguém entra nesse local e não quer viver de acordo com as regras dele, ele dá a opção: ou você sai ou eu te mato. Portanto, ele tem o monopólio da violência naquele local. E aí as pessoas decidem viver de acordo com as regras que ele estabeleceu. Tá, Então, aqui entra outros pontos, na verdade. Os kantianos também falam. Como eu disse, eu não quero me estender mais. Como eu disse, é só uma remarca final, tá? Ainda assim, ainda acho isso daí só voltaria um pouquinho a mais no meu argumento, né? Que seria a questão que a noção de propriedade, direito de propriedade está pressuposta aqui, em certo sentido. Eu não sei o que você entende pela noção de direito de propriedade. Às vezes a gente entende coisas diferentes aqui quando estou falando de direito de propriedade. Mas para mim está claramente pressuposta. E como eu disse, o Estado necessita existir o direito de propriedade, em primeiro lugar. Mas, e acho que são as diferenças, até porque a gente meio que está discordando nisso, você está me respondendo. Então tem sim algum grau de diferença entre as nossas visões, é só isso que eu quero dizer. E quanto mais, de novo, eu não debato, é muito raro ter conversa assim também, eu não gosto, para mim cada um estuda o que quer estudar e eu detesto ter qualquer conversa do gênero, é bem raro na verdade. Mas se tiver oportunidade e eu tiver afim, claro que eu aceito, né? Mas eu não estou prometendo nada. o direito vem da vontade do indivíduo de exercer o monopólio de violência e da força que ele exerce com a arma dele, do mesmo jeito que o Estado faz, não tem diferença Mas o que é o nenhuma. direito? Eu estou Tá, partindo da premissa de que não existe direito natural, Pacheco. Mas o que é direito? Boa pergunta. A gente nunca definiu o direito porque nós achamos que, no caso, eu achei que era desnecessário ao longo desse debate. Nós só definimos Estado, se eu não me engano, e também propriedade. Agora, direito nem foi definido e eu acho que não foi prejudicial para esse diálogo. E o Estado, né, ele é legítimo mesmo se não for de modo contratual, já que, tipo, sem o Estado não existe a legitimidade da propriedade, entende? Pelo menos na tese kantiana. Então, tipo, basicamente, não tem como ele ser legítimo, já que a legitimidade de todas as coisas vem dele, entende?
Eu nem Então entrei era nesse tipo isso debate, que cara. Cara, é mas irrelevante esse negócio da legitimidade. Eu até concedi pra ele que não existe propriedade sem essa imposição de força. Beleza. ele não negou que o Estado não pode existir de maneira contratualista. Isso não nego também. Quando eu era CAP, eu falava que o Estado pode existir e, se ele for existir, ele tem que existir de modo contratualista. Eu falava, isso é um problema, né? Ele, inclusive, concordou com você, né? Ele falou que não há possibilidade no Estado, né? Ele pode existir de modo contratualista, todo mundo queira. Mas o problema é que ele estava tentando argumentar com você que a tese anarcapitalista estava incorreta, né? Porque se você, né, precisa, de certo modo, dessa coerção, né, por conta ontologicamente dessa coerção, então quer dizer que a anarquia, né, que o anarcapitalismo prega, ela não está totalmente correta. E, além de tudo, que o Estado, né, ele se legitima a priori, né? Então, é meio complicado você falar que o Estado é alguma força legítima, já que ele se legitima nos pressupostos da sua ação, né? A motivação que você tem para fazer qualquer coisa, qualquer ação contratualista, já legitima o Estado, né? Pela tese que você concordou mesmo. É pelo que entendi também da questão kantiana. Eu fiz de conta que concordei com a tese de que o Estado se legitima pelo fato de que ele impõe a sua força e garante a propriedade privada dos indivíduos que estão em determinado território. Porque eu quis mostrar para ele que, partindo da premissa de que o Estado é um ente que monopoliza a violência, o Estado pode existir de forma contratual com as pessoas que se submeterem à autoridade dele, do jeitinho que eu falei. O indivíduo pega a sua arma, ele vai em um local e conquista pacificamente, sem agredir ninguém, e as pessoas que querem morar naquele local que foi trabalhado por esse indivíduo se submetem ao contrato que ele estabeleceu. Beleza, pronto. Não tem, não, acabou a discussão entre ANCAPs e críticos do anarcocapitalismo. Pera, vamos lá. São argumentos dedutivos, certo? Você pode estabelecer as premissas e falar devagar, por favor, que eu tenho certo problema para entender quando você fala muito rápido. Vamos lá, primeira premissa. O Estado é um ente que monopoliza a violência sobre um determinado território. Eu não concordo muito com essa definição, tá? Qual é a sua definição de Estado? Eu não tenho uma definição, mas eu não sei que eu não concordo que o Estado seja o monopólio da coerção sobre determinado território. Eu não concordo muito, porque já assumiria que não tem outras forças que podem deter, né, esse tipo de força, não pode ser essa coerção, né? Mas a gente vê que tem certos estados que existem com empresas privadas realizando essa questão de segurança, né, ajudando nessa questão de segurança. Mas elas só podem fazer isso se respeitarem as regras do Estado. Sim. Mas só pode fazer qualquer coisa, né? Atualmente, se você respeita as regras do Estado. Sim. Porque qualquer coisa que você não faça, né? Que não tenha, como que eu posso dizer, que não tenha certa legitimidade no Estado, né? Que o Estado não legitime, de certo modo não é legítimo, entende? Você só pode fazer aquela coisa se ela é legítima para o Estado, já que o Estado é a fonte da legitimidade de qualquer coisa, né? Eticamente, segundo os preceitos kantianos. Eu não vou dizer que eu concordo, que eu discordo, estou explicando o ponto dele, porque eu não tenho uma posição ética ou política. Eu vim aqui para entender o ponto dele melhor, porque ele estava explicando, eu não consegui compreender. Ficou claríssima a posição dele. Se ele falasse assim, ó, eu defendo o Estado com base no Kant, ponto. Eu já conheço tudo aquilo que ele estava falando. Ele quis me tratar como um aluno de pré-primário. Ele quis tentar me ensinar o que é Não, homestead, o que é legítima defesa. Ele ficou repetindo não, 5 vezes sabe o a que mesma aconteceu? coisa. Isso não é cara, isso não é uma questão para ferir seu ego. Quando a pessoa quando a pessoa ela é inteligente, ela não quer deixar nenhuma ponta solta no argumento. Então, tipo, o cara, ele vai lá e ele explica todos os pontos no argumento dele para não haver algum espantalho. Se você não souber aqui também, que não tem problema você não saber, ele já está explicando ali mesmo e tudo fica claro. A questão dele perguntar para você, por exemplo, que é a legítima defesa, é que dependendo do que você definir, o argumento dele pode estar inválido, sabe? Pode ter alguma incongruência de termos, né? Aí pode ser que isso bagunce o argumento dele. Entende? Pode ser que você não compreenda o argumento dele pela definição que você tem.
Sim, Pacheco, principalmente se ela estiver incorreta. vamos E por isso lá. que ele te perguntou uma coisa básica. Tá, Porque vamos pra ele a retomar. legítima defesa pra Kant não é a mesma coisa que pra Hoppe. Vamos lá. O que é o Estado, então, se você não acha que é o monopólio da violência? O Estado, ele é uma organização que, não sei, vamos pensar aqui, uma organização que serve para garantir a propriedade privada em meio a uma sociedade, né? Ela serve para legitimar todo tipo de propriedade em uma sociedade. Todo tipo de propriedade. Não necessariamente essa legitimidade ela se vem através da coerção, tá? Porque muitas vezes ela é através da coerção, né? A gente não legitima algo através da coerção. Ela que vem é o Estado que dá a possibilidade de você ter algo, por exemplo. Ele que faz o direito, né? A sua propriedade. É ele que traz esse direito de ser uma propriedade, porque se não houvesse Estado, não teria esse direito de propriedade. Por isso que ele é algo, por exemplo, que se valida nos pressupostos da situação, se você quiser. Eu tenho um artigo que tenta legitimar o Estado que o próprio Junqueira está fazendo. Eu Eu me tenho. uno com a minha família e nós cercamos um determinado terreno que não tem um possuidor prévio que arrogue para si o direito de exercer qualquer coisa naquele local. Nós trabalhamos naquele local e chamamos pessoas para morarem ali, tá? E a gente fala, nós com a nossa força vamos garantir a propriedade de vocês aqui dentro. Vocês poderão ter as suas casas, vocês poderão construir, vocês poderão fazer hortas, vocês poderão negociar. E se alguém quiser tomar o bem que vocês adquiriram com o fruto do seu trabalho, nós vamos usar a violência contra essa pessoa para que ela pague, inclusive sendo presa. Nós vamos prender essa pessoa na nossa cela aqui, nós vamos fazer com que ela devolva o bem para vocês. Você concorda que isso é possível? Você está basicamente me apresentando uma relação contratualista, certo? Com base primeiramente no que? Na força dessa família que se apossou de um local que não tinha previamente Não, um dono. não, mas primeiro que não tem como a pessoa se apossar de algo sem Estado, né? Porque Estado Elas literalmente são Estado. legitima. Elas são Não, elas Estado. não são Estado. São. Qual é a diferença? Sim. Então, por exemplo, no Anarquia, se eu fizesse na Homestead, né? Se eu me apropriasse de alguma coisa por, sei lá, aplicação de valor à matéria, né? Que é o Homestead Lockeano, pelo menos que os anarcapitalistas defendem. Então, eu seria Estado se eu fizesse isso e por algum acaso, pegasse e juntasse meia dúzia de gato pingado para definir essa área, então eu seria Estado? Na definição que você mesmo deu de Estado, sim, elas preenchem todos os requisitos. Todos os requisitos. Elas são um E grupo as de pessoas pessoas que não só exercem um monopólio de violência, mas elas garantem o quê? A propriedade, elas garantem os direitos e garantem o cumprimento de contratos em um determinado território. tá certo, mas daí tudo bem, tá certo isso. Pois a gente pode interpretar numa definição de cidade-estado, né? Não tá errado. É isso que eu mostrei pro Farnese, ele não quis dar o braço torceu, uma hora ele concordou, outra hora ele falou que não era bem assim, mas tem uma diferença normativa. Eu falei, cara, uma vez que você não acredita em direitos naturais e em propriedade que não venha do Estado, É que a dane-se a diferença apropriação normativa. é que a apropriação não é a apropriação original, né? Que é o caso que você me falou, um território, não tem como se apropriar de algo sem existir o Estado antes, entendeu? E como que o Diferente. Estado surge? O Estado surge através de uma organização de indivíduos. É, por aí a gente vai pensar como isso. É exatamente o que eu descrevi, cara, a família que se une para se apossar de um território. É assim que o Estado surge. Vamos lá, eu vou literalmente. Você quer ler uma coisa aqui, ó? Vamos ler aqui legitimidade. Não, não interessa esse Legitimidade do Estado. debate. Não, não interessa, cara. Eu não Isso do quero debater Estado. legitimidade agora. Eu estou falando que é possível que o Estado surja Surge de forma contratualista. de forma contra. Não, no início não é Não, de forma contratualista. não, mas esse daí nada a ver, cara, porque o Estado, não importa se ele venha de modo contratualista ou não, porque já é algo legítimo, é algo que se legitima a priori, algo que se legitima por conta dos pressupostos da sua ação. Eu te mandei um artigo que está basicamente simbolizando isso, né? Um artigo que explica melhor.